Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema absolutamente crucial que afeta todo mundo diariamente, mas que quase ninguém para pensar com a estratégia certa: a nossa segurança pessoal. Para essa explicação de hoje, a gente vai usar metodologia direta, super clara e tradicional do especialista em segurança Rafael Lopes. Aliás, recomendo demais que acompanhe o trabalho dele no Instagram, no perfil @rlconsultoria_security. O que os dados e a experiência tática do Rafael mostram, sem sombra de dúvida, é que a vulnerabilidade quase nunca é obra do acaso. A gente tem essa mania de achar que incidentes de segurança são só uma questão de azar ou de estar no lugar errado na hora errada, né? Mas a real é que o nosso corpo e a forma como a gente ocupa o espaço estão o tempo todo emitindo sinais. Hoje, nós vamos decodificar esses sinais e entender exatamente como virar esse jogo a nosso favor. Beleza, vamos direto ao ponto e ver como estruturamos isso. Nosso roteiro de hoje é bem prático. Parte 1. Comportamentos de vulnerabilidade. 2. O que deve ser evitado a todo custo. 3. O triângulo do crime. 4. Técnicas de consciência situacional. E 5. Dicas de melhoria imediata. É o passo a passo perfeito para a gente parar de ser um alvo sem perceber. Então, começando pela nossa primeira parte, comportamentos de vulnerabilidade. A forma como a gente se move pelo mundo fala muito sobre nós para quem está de olho. E pode apostar, essas pessoas são excelentes observadoras. E isso aqui ilustra perfeitamente o nosso maior problema moderno, que é o efeito túnel. Sabe aquela olhadinha rápida no celular no meio da rua? Pois é, ela não é só uma distração boba, ela funciona como uma âncora gigante para nossa atenção. Quando a gente foca na tela, a gente literalmente perde quase toda a visão periférica e a audição, o que simplesmente zera o nosso tempo de reação. É praticamente a mesma coisa que andar de olhos vendados em um ambiente totalmente imprevisível. Que loucura, né? Mas olha, não é só a tecnologia que entrega a gente. A nossa linguagem corporal também fala alto. Caminhar com os ombros caídos, olhar fixo no chão, com aqueles passos hesitantes, tudo isso grita insegurança e mostra que a pessoa não faz ideia do que está acontecendo em volta. É um prato cheio para virar um alvo preferencial. Fora isso, tem a questão da previsibilidade absoluta. Sair e chegar exatamente nos mesmos horários, fazendo os mesmíssimos caminhos todos os dias, dá para qualquer observador o reloginho exato que ele precisa para planejar uma abordagem. E claro, tem aquela mania péssima de ignorar os sinais de alerta do ambiente. Sabe aquele carro com o motor ligado ou aquela pessoa parada na esquina sem fazer nada? Muitas vezes a gente ignora isso só pelo medo bobo de parecer paranoico socialmente. Não dá para vacilar com isso. Isso nos leva à parte 2. O que deve ser evitado? Basicamente, reduzir o nosso perfil de alvo é eliminar aquelas iscas e janelas de oportunidade que a gente cria sem nem se dar conta. Existem alguns errinhos do dia a dia que são muito clássicos. O primeiro é ficar exibindo itens de valor nas chamadas zonas de transição. Calçadas, estacionamentos, portões. Essas são áreas de altíssimo risco porque a gente está no meio do caminho entre um ambiente seguro e outro. Tirar dinheiro ou eletrônicos caros do bolso ali é um erro crítico, de verdade. Outro hábito que é uma verdadeira armadilha: entrar no carro e ficar lá, parado, checando mensagens ou arrumando a bolsa antes de dar a partida. O momento de entrar e sair do veículo é o ápice da vulnerabilidade. E, por fim, o isolamento social induzido pelos queridinhos do momento, os fones com cancelamento de ruído. Usar isso na rua bloqueia simplesmente o nosso primeiro e mais rápido sistema de alarme, a nossa audição. É um risco que simplesmente não vale a pena. Certo, agora que a gente já mapeou os problemas cotidianos, vamos mudar um pouco a lente na nossa parte 3, o triângulo do crime. Como é que um evento criminoso se forma na prática? Vamos olhar para isso usando um conceito de segurança super clássico e bem didático. Funciona assim: para qualquer incidente acontecer, 3 pecinhas desse quebra-cabeça precisam convergir no exato mesmo lugar e hora. São elas o desejo do criminoso de agir, a habilidade que ele tem para executar aquilo e, claro, a oportunidade. Se faltar qualquer uma dessas 3 fatias, o crime não acontece. Simples assim. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre a vontade ou a habilidade de alguém de cometer um delito, certo? Zero. Mas, e aqui entra a boa notícia, nós temos controle total sobre a oportunidade. Quando a gente ajusta a nossa postura, a nossa atenção e o nosso comportamento, a gente simplesmente arranca fora essa terceira base do triângulo e isso desmorona a estrutura inteira. É uma baita vantagem tática nas nossas mãos. Sabendo disso, vamos focar na solução. Parte 4. Técnicas de consciência situacional. Como é que os profissionais de elite circulam por aí eliminando essas oportunidades de cara? Agora, o que é super interessante aqui é entender a aplicação do famoso código de cores de Cooper na nossa mente.
Ninguém precisa viver em pânico, tá? É só uma questão de calibrar o radar. No estado amarelo, que a gente chama de atenção relaxada, quem observa está consciente de quem está por perto e onde estão as saídas. Sem neura, só prestando atenção no momento presente. Já o estado laranja é o alerta focado, é quando o cérebro apita, opa, tem uma anomalia ali. Pode ser alguém que mudou de direção do nada. Nessa hora, a cabeça sai da observação passiva e já monta um plano tático. Tipo, se aquela pessoa cruzar a rua, o ideal é entrar naquela farmácia à direita. É a mente andando um passo à frente da ameaça. E para bancar esse estado mental no mundo físico, tem algumas táticas de ouro. Primeiro, a regra dos 360 graus. Use e abuse de vitrines de lojas e vidros de carros como retrovisores, para checar quem está atrás, sem ter que dar aquela virada de pescoço super óbvia. A segunda é a caminhada assertiva. Cabeça erguida, queixo retinho paralelo ao chão, braços soltos e fora dos bolsos. Isso grita que a pessoa está pronta. E incrivelmente poderoso é o uso do contato visual. Aquela olhada rápida, papo de meio a um segundo, direto nos olhos de quem está ao redor. Sabe o que isso faz? Passa um recado cristalino para o oportunista. Eu te vi e o elemento surpresa acabou. E como a surpresa é o oxigênio do crime de oportunidade, sem ela, o alvo perde totalmente a atratividade na hora. E para amarrar essa nossa explicação com chave de ouro, vamos para a prática. Parte 5. Dicas de melhoria imediata. São os passos finais, super acionáveis, que já dá para começar a aplicar assim que colocar o pé na rua. Vamos avançar e ver como isso se constrói no dia a dia. Passo 1. Antes de cruzar a porta do prédio ou do trabalho para a rua, é preciso fazer uma pausa. 3 segundinhos na porta para dar aquela varredura visual no ambiente valem ouro. Passo 2. Manter as mãos livres. Andar com as mãos lotadas de sacolas pesadas ou enfiadas no bolso destrói o equilíbrio e a capacidade de reação imediata. E o passo 3, talvez o mais importante, confiar nos instintos mais primitivos. Sabe quando o santo não bate ou a situação parece estranha? É porque o cérebro primitivo já sacou o risco que a mente lógica, que é bem mais lenta, ainda está tentando processar. A regra é clara. Sentiu que tem algo errado, não fica tentando racionalizar. O negócio é dar meia volta e sair de perto. A gente fecha essa análise de hoje com uma provocação. Segurança pessoal não tem nada a ver com viver com medo constante. É puramente sobre viver de forma inteligente, fechando aquelas portas que a gente acaba deixando abertas por pura distração. Então, puxando de novo lá da metodologia da RL Consultoria, eu deixo esse desafio para todos nós. Qual rotina super previsível do dia a dia será alterada amanhã mesmo para quebrar o triângulo do crime e cortar a oportunidade pela raiz? Fica a reflexão. Apliquem essas ideias na prática e continuem ligados nos sinais ao redor. Muito obrigado por acompanharem essa explicação hoje. Fiquem seguros, de olhos abertos e até a próxima.